Apenas 2% das mulheres negras empregadas no Brasil ocupam cargos de diretoria, enquanto 3% são sócias proprietárias e outras 3 são gerentes. No Brasil, a vertente do feminismo negro teve início propriamente na década de 1970 com o movimento Mulheres Negras, a partir da percepção de que faltava uma abordagem conjunta das pautas de gênero e raça pelos movimentos sociais da época, no qual não havia interesse em atuar na luta contra o sexismo. No caso das mulheres negras, elas estão inseridas em um contexto de desigualdades básicas provocadas pelo racismo e pelo patriarcalismo. Historicamente, as reivindicações pelos direitos das mulheres negras com relação ao trabalho tiveram suas primeiras manifestações na década de 1940. A imprensa negra tinha, até então, suas publicações voltadas ao universo do homem negro, abdicando de qualquer intervenção e inclusão de gênero. Foi por meio do jornal Quilombo, Vida, Problemas e Aspirações do Negro que a questão da mulher negra foi abordada na época. A vida do negro no país é retratada no jornal como uma luta diária contra os efeitos herdados no regime de escravatura, somada a uma manutenção das desigualdades e ao racismo. Alguns exemplos de mulheres que lutaram contra o racismo foram Marielle Franco, criada na favela Complexo de Maré, no Rio de Janeiro, defendia o direito das mulheres, dos negros e da comunidade LGBTQI+, no Brasil. Ela era socióloga formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e defendeu seu mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal de Fluminense, sobre a intervenção militar das favelas do Rio de Janeiro. Em 2017, ela se tornou vereadora da cidade do Rio de Janeiro, sendo a 5ª mais votada do município. Mas, infelizmente, ela não pôde cumprir o seu mandato, pois foi executada em 14 de março de 2018. Ela foi executada com 3 tiros na cabeça e um no pescoço ao lado de seu motorista, Anderson. Seu assassinato viralizou no mundo inteiro, escancarando a violência e perseguição sofrida por ativistas sociais. Após sua morte, a família criou o Instituto Marielle Franco para garantir informação política a mulheres e a população que vive em favelas. Se a realidade da escravidão já era difícil para os escravizados homens, imagina para as mulheres que muitas vezes eram estupradas. Na América Latina tivemos 3 figuras muito relevantes que gostaria de destacar: Princesa Quatune, Zacimba e Maria Remédios del Valle. A Princesa Quatune, ela era do Congo, foi trazida à força para o Brasil e acabou se tornando a avó do Zumbi dos Palmares. Talvez sem ela nós não tivéssemos esse quilombo que é realmente um símbolo da resistência contra a escravidão. Zacimba morava no Espírito Santo. Ela conseguiu envenenar o seu senhor, acabou matando ele e liderou revoltas e libertou vários outros escravos. Maria Remédios del Valle foi uma argentina que apoiou muitos guerrilheiros contra todo o movimento de repressão, de domínio, e ela é lembrada até hoje. Ela é tão relevante que o dia da sua morte é considerado meio que o dia da consciência negra argentino. Nós representamos as poderosas forças da mudança que estão determinadas a impedir que as moribundas culturas do racismo e do patriarcado heterossexual se ergam novamente. Essa foi a fala de uma das mais famosas filósofas marxistas dos Estados Unidos, a militante do movimento feminista negro Angela Davis. Sua história de resistência e luta, no entanto, é em muito a história da mulher negra americana no século XX, especialmente no início dos anos 1960. Nascida em Birmingham, Alabama, em 1944, quando esta ainda era uma cidade segregada, Angela cresceu em um bairro marcado pela monstruosa tradição de se explodir casas de famílias e igrejas nos bairros negros. Diante dessa experiência rotineira, Angela iniciou ainda adolescente um grupo de estudos interraciais que logo foi implodido pela polícia local. Porém, o grande momento de conversão de Davis à militância foi a explosão criminosa de uma igreja no bairro onde nasceu, levando-a a radicalizar suas posições. E como uma das principais divulgadoras desses traços horrendos da sociedade estadunidense, Angela Davis passou a ser perseguida por forças políticas reacionárias e defensoras do segregacionismo. Angela se tornou uma destacada professora de História, Estudos Étnicos, Estudos Femininos e História da Consciência em diversas das maiorias universidades dos Estados Unidos e do mundo. A militância e a política, no entanto, jamais deixaram de fazer parte de suas atividades. E Angela foi uma voz forte desde os anos de 1970, até hoje, com o sistema carcerário americano, a guerra do Vietnã, o racismo, a desigualdade de gêneros, o sexismo, a pena de morte, a guerra de terror de George W. Bush e em apoio à causa feminista e gay de maneira geral. Eu lembro que, na minha infância, eu criei o hábito de colocar um pregador no nariz durante algumas horas por dia. Isso quando a minha mãe não estava vendo.
E aí você pode me perguntar o porquê. Já naquela época, eu entendi que um nariz como o meu não era considerado bonito. Uma estética como a minha não era muito bem vista. Afinal, o que eu escutava era: nariz bonito é nariz fino. Cabelo bom é cabelo liso.